Clésio, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Mais uma vez estar nesta casa é uma honra. Obrigado. Nós também nos sentimos honrados pela sua disponibilidade. Muito bem. E, Dr. Clésio, nós vamos começar aqui com a nossa conversa e vamos falar de um tema muito bom, mas não muito bom também. Não gosto muito de violência. Mas temos que falar porque precisamos de aprender o que fazer, né? E nós hoje vamos falar da violência no âmbito do gênero masculino. E eu quero convidar você aí em casa a fazer parte desta conversa através do número que já está a passar pelo rodapé do seu televisor. Você pode muito bem enviar as suas questões. Como eu sempre digo, nós estamos aqui e você está daí. Juntos estamos no programa Café da Manhã. Então envie as suas mensagens para o número 85-141-6047. 85-141-6047. Envie aí as suas questões, envie aí as suas, digo eu, preocupações, porque quando falamos de violência, estamos a falar de algo não muito bem. Se calhar é algo que você já viveu ou você está a viver. Então não fique calado, partilhe conosco, que nós estamos aqui com o Dr. Clésio, que vai também tirar algumas dúvidas que estão em nós em relação à violência doméstica. Dr. Clésio, falando da violência doméstica, né, para não entrarmos bruscamente no tema, podemos definir o que é isso de violência? Primeiro, o que é violência? Violência são atos premeditados com ou sem intenção que de certa forma prejudicam a outra parte, na qual vem como consequência a este tipo de violência doméstica. São atos maléficos que são perpetrados para uma certa pessoa. Quando falamos do âmbito doméstico, estamos a falar de uma relação existente, de convivência. Pode ser o marido, ex-marido, ou alguém que já tenha uma relação extraconjugal não dissolvida, faz parte de uma relação, de uma situação de violência doméstica. Pode dizer que até pessoas que não tenham um registro oficial, uma união marital, ou então uma união de fato ou casamento, a partir do momento que comete uma infração, uma situação de violência, tanto psíquica, social, patrimonial e violência, é todo neste tipo de âmbito. Para dizer que um indivíduo, por mais que não seja familiar direto, a partir do momento que tenha uma relação ou que tenha havido uma relação, a partir do momento que comete esse tipo de situação, enquadramos em violência doméstica. E o que é que origina a violência doméstica? Como tal diz, a violência é precipitada na maior parte das vezes em desentendimentos das partes. Desentendimentos, falta de consenso e, por vezes, falta de mediadores para arranjar um senso. Um senso comum para que haja vantagens e desvantagens existindo, sendo algo que as duas partes conseguem viver e conviver em torno desta realidade. E pode nos falar aqui de algumas causas da violência doméstica? Iria pedir antes de mais para lhe dar um trecho para dizer que, assim como é o tema violência doméstica no gênero masculino, para dizer que a nossa convenção, ou melhor, o nosso dispositivo, que é a Constituição da República, no seu artigo 35, prevê a universalidade e igualdade de gênero, onde diz que todos os homens são iguais perante a lei, independentemente da sua designação cultural, raça, sexo e seu estatuto social. Todos são incumbidos de responsabilidades, havendo uma situação, para dizer que esta é uma definição que não estamos a dar tal como a lei está escrita, para abranger e permitir que todos os nossos ouvintes e assistentes tenham uma percepção em relação a isso. Para dizer que não existe aquilo que dizemos que a mulher, como a gíria popular diz que é o elo mais fraco, acaba tendo vantagem e virtude de. Uma vez cometido uma infração, uma anomalia, um ato criminal, é incumbida as mesmas responsabilidades que seriam incumbidas ao homem, neste caso. Para este tipo de situação, existindo, não existe o elo mais fraco? Ou
Tudo bem. E que tipo de violência que os homens sofrem? Os homens em particular, infelizmente o que está a acontecer na nossa sociedade tem sido a violência psicológica, que tipificada pela lei é a violência mais grave, que varia de 6 meses a 1 ano de prisão e uma multa correspondente. Sim. Pelo que, quando dizemos que esta é a violência que começa por este âmbito, que é a violência mais grave, a psicológica, que é uma das que tem a moldura penal um pouco mais grave, e temos a violência física simples, que é de 1 a 6 meses de prisão e multa correspondente, porque temos aquela situação que existe cá uma violência física simples, por hipótese, uma bofetada, mas que não tenha causado escoriações. Mas em virtude disso, há situações que esta pessoa ficou incumbida de ficar sem ir ao serviço para prover benefícios para a sua vida social. Então, nós vamos fazer o cálculo. Esta pessoa perdeu neste âmbito. Pode estar numa situação de confronto e perder um telemóvel. Então, é por isso que é por aqui onde o legislador não tipificou a pena correspondente. Isto para violência física. Voltando à senda da pergunta que fez aos tipos de violências existentes. Temos também a violência patrimonial, onde o homem, neste caso, pode prover um valor que é para prover alimentos para casa, e esta senhora, a mulher, não fazer o uso devido para qual é o destino final. Existem mecanismos para retratar essa situação, isto dentro do que chamamos de violência doméstica em relação para o género masculino neste caso. Sim. O doutor explicou muito bem sobre a violência física, né? Sim. E gostaria que explicasse um pouco o que é violência psicológica. Violência psicológica são maus tratos que, na gíria popular, gostamos de dizer isso quando estamos em assistência. É uma morte lenta. Para quem está indefeso, não sabe como se defender por conta daquele posicionamento que dizemos que a mulher acaba sendo vista como o elo mais fraco. Mas numa união de fato, casamento de 2 pessoas que estão a viver ou coabitar, há sempre havendo uma situação de uma separação não efetivada, mas vivem debaixo do mesmo teto. Já não se querem como marido e mulher, mas acontece que a mulher é aquela que não respeita o marido, distrata o marido em frente aos filhos, e chega às horas que não, para uma mulher casada, chegar às altas horas, 23 horas, bater a porta, chegar, comportamentos que são repetitivos, e tirar a vida particular do casal para fora, para a família dela direta, assim como expor a vida sexual do marido, e informar aos outros que este marido, por exemplo, já não tem um desempenho social que agrada a ela. É uma questão particular que não pode de algum modo sair para fora. Pode ser uma situação que o marido está doente, está com uma doença, tem um HIV, por exemplo. É por isso que o legislador acabou tipificando que é crime divulgar o estado seriológico para o trem sem... É outra situação fazer divulgação de áudios, fotografias, imagens sem autorização. Isto está tudo enquadrado no âmbito da violência psicológica. Sim, deixar o marido desprovido dos seus direitos fundamentais, que é de ter uma família, amparo, pese embora estejam numa situação conflituosa, que já não estejam bem, mas por educação, há situações que têm que ser sempre acauteladas, serem bem dirimidas para que não haja esta situação de incorrer a uma violência psicológica. E tratando-se de violência física, imagino que esta pessoa recebe uma bofetada, mas que não cria nenhum dano, nem físico, nem material. Mesmo assim, a pessoa que deu esta bofetada tem direito à prisão?
literalmente podemos dizer que sim, ou por outro âmbito dizermos que não, porque onde há ação, há reação, partindo deste pressuposto. E há situações que temos que prever quais foram os contornos, porquê e como é que